Fala galera, primeiramente um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Tricolor, o Paulinho, né? Aqui nesse vídeo, depois aí de quase 3 dias sem postar, muita correria, né? Escola, trabalho, enfim, muita correria aí, mas graças a Deus a gente tá bem. Vou tentar voltar a postar diariamente e também teve a questão da ressaca pós-eliminação, mas é umas coisas que a gente vai debater. Falar do último vídeo também, que foi um monte de recorte que eu fiz, mas deu até bom, né? Teve uma repercussão legal, bastante comentário, mas depois deu uma arrefecida, deu uma parada. E aí agora vamos voltar a postar diariamente para engajar mais o canal, né? Temos aí espectadores mais engajados para viralizar esse nosso canal. Bom, peguei aqui meu notebook para falar das notícias de São Paulo, deixei o caderninho um pouco de lado, umas notícias aqui importantes. Mas antes de falar das notícias de São Paulo, ontem 3 do 3, né? Eu acredito muito em energia, acredito muito em Deus, né? E segundo uns astrólogos estavam falando, ontem 3 do 3 era o dia do portal e muita coisa ia acontecer. E também teve uma lua cheia, um eclipse lunar, então uma série de coisas que aconteceu. Se você acredita ou não, é critério seu. Mas por coincidência aconteceu um monte de coisas, né? O Felipe Luiz, ele foi demitido do Flamengo e só falaram disso ontem na imprensa. Eu fico olhando muito pro microfone para ele não desligar, porque quando desliga ele some o áudio. Diferente do outro redondo. O redondo ele continua, né? O áudio o microfone do celular. Então, voltando a falar, o Felipe Luiz ele foi demitido do Flamengo, assim, depois de ter metido 8-0 no Madureira. E a imprensa, a Flamídia, Sport TV, ESPN, e principalmente esses canais, eles ficam aí o dia inteiro falando disso, do Flamengo, né? Rodrigo machucou, o Rodrigo da seleção brasileira, do Real Madrid, ele rompeu o joelho, né? Ele teve lesão de ligamento cruzado anterior, que é o que mais é a lesão mais temida pelos atletas que jogam futebol e outras modalidades também. Então, quer dizer, ele perdeu a Copa do Mundo. A Copa do Mundo já é daqui 3 meses, dia 11 de junho começa. E a seleção brasileira, se eu não estou enganado, joga dia 13 de junho. Então, ele era titular da seleção brasileira, infelizmente não vai poder jogar. É triste, porque é um jogador que eu gosto pra caramba. É um jogador que eu acho muito bom. Na minha opinião, ele é melhor que o Vinícius Júnior, no meu ponto de vista. E acho muitas vezes subestimado. Renato Gaúcho foi anunciado pelo Vasco da Gama, a terceira passagem dele. E, enfim, então aconteceu ontem foi aniversário do Zico, né? O grande Zico, grande jogador da seleção brasileira, do Flamengo, da Udinese, da Itália. E, então, ontem 3 do 3, terça-feira, 3 do 3 foi um dia bem agitado por questões também cosmológicas, astrológicas, e aí juntou tudo isso aqui no Brasil. Mas vamos falar de São Paulo. São Paulo tá de folga, gente. Só do São Paulo acontece essas coisas. São Paulo tá de folga, 3 dias de folga. Então, quer dizer, segunda, terça e quarta. Vai voltar amanhã pro jogo contra a Chapecoense, que é na outra quinta-feira, dia 12, no Canindé, às 8 da noite, se eu não estou enganado, 8 da noite. E aí temos algumas notícias aqui. O São Paulo renovou com o Marcos Antônio até 2030. Eu acho que foi muito exagerado esse tempo. Eu acho que 2 anos estava bom, 1 ano, 2 anos estava bom. Ele é um jogador importante. Eu acho que para mim ele com o Danielzinho funciona melhor. A gente viu contra o Palmeiras que o Luan não funcionou, o Luan tá pesado, né? Ele tá sem ritmo de jogo. O Crespo tentou proteger mais. Eu achei que o Crespo ficou com medo do Palmeiras. E não pode ficar com medo, sabe? Arbitragem à parte, foi o que eu falei no vídeo lá de reação. E aí muitos ficaram zoando. Ah, mas você não tem opinião. Não, não é questão de não ter opinião. Eu falei pro cara, você viu o jogo? O São Paulo não jogou nada, mas era um pênalti que poderia ter sido dado e poderia mudar a cara do jogo. Enfim. Mas o São Paulo não jogou nada. O São Paulo respeitou o Palmeiras. O São Paulo ficou com medo do Palmeiras. Eu achava que ia jogar com o Danielzinho no meio.
ia pra cima dos caras. E o Marcos Antônio funciona com o Danielzinho, funciona com o Bobadilla, apesar que eu não gosto do Bobadilla, mas ele funciona com ele, né? E eu acho um grande jogador. O Flamengo tá sediando para contratar ele, né? E assediar é uma palavra forte, né? Mas assim, tá em cima, tá monitorando e enfim, eu acho que para mim ele tem que continuar de São Paulo, que ele é titular absoluto e ele tem sido um jogador importante. O Moreira voltou para São Paulo, que eu acho um ótimo jogador, um ótimo lateral direito. Ele tem dupla cidadania, brasileira e portuguesa, já jogou na seleção de base de Portugal. Rescindiu o empréstimo e voltou ao São Paulo. Tá de volta ao São Paulo, mais uma opção para lateral direito. Agora temos 4 laterais direitos: Lucas Ramon, Cedric, Mike e agora o Moreira. Mas o Moreira é canela de vidro, né? Ele se machuca muito e esse departamento médico podre do São Paulo que não recupera ninguém. Quem sabe agora com essas mudanças, né? Essas mudanças que o Macis fez, apesar que não mudou tanto assim, em vista das notícias que eu tô sabendo que muita gente ali do conselho dele era do Casares, uma boa parte ali era do Aidar, então vai confiar como? A falta de cobrança continua no tricolor, né, no São Paulo, e enfim, e tá complicado, né? Essa eliminação aí foi bem chata, bem complicado. Mas aquele negócio, né? O presidente do São Paulo tava vendo no Barolo, vou até reproduzir o que ele falou, vou dar créditos pro Barolo, aliás, sempre dou, porque o cara é fera. O Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, falou questão da arbitragem. Tem que rezar para dar certo. Olha que bonito, olha que legal. Eu acho esse Reinaldo Carneiro Bastos aí, sabe, detesta o São Paulo. Ele não gosta de São Paulo. O São Paulo ele sempre prejudicado no Campeonato Paulista, no Brasileiro, contra o Palmeiras, porque também o São Paulo não tem mais bastidor, coisa que tinha 20 anos atrás, né? Não quero ficar vivendo de passado, mas é sempre importante lembrar como o São Paulo tinha força na Conmebol, na CBF, na Federação Paulista. Inclusive tem até aqui uma notícia: o Ministério Público investiga a presidente da Federação Paulista por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Reinaldo Carneiro Bastos é alvo de inquérito que apura pagamento de 11 milhões e meio de reais em espécie. Casares também, né? Então, isso, gente. O São Paulo vai ter uns dias aí para treinar. Tem umas opiniões aí fortes para falar. Foi um erro ter renovado com o Luciano. O Luciano, para mim, é um jogador que já deu o ciclo dele. O Arboleda é outro também. O Arboleda tá 9 anos no São Paulo. Ele só ganhou 3 títulos. Enquanto o Palmeiras ele sempre vai mal, ele dá espaço, ele já deu o ciclo dele, já tá veterano, esse ano vai fazer 35 anos em outubro, então acho que já deu. Se fosse São Paulo mandava embora, sabe? Luciano, Arboleda, o São Paulo tem apego pros jogadores, né? Então tem que mandar embora esses caras aí, né? E agora é isso. Se treinar, melhorar aí pro jogo contra o Chapecoense, tentar se manter na parte de cima da tabela, porque é importante. Acho que para mim São Paulo deveria valorizar a Sul-Americana. Tem comentaristas que falam que não, brasileiro é importante, mas eu valorizaria mais a Sul-Americana, título internacional, dá uns dólares aí, uns trocados aí em dólar. Vai para Libertadores direto, sem fase pré, é título internacional, pularia para 13 títulos internacionais, se jogar a Recopa 14, dá uma afastada ali de Flamengo e Santos, que ambos têm 8, então o São Paulo tá 4 títulos ainda na frente, né, dos brasileiros que tem mais títulos internacionais. E eu acho que o São Paulo tem que seguir isso aí, mano. Tem que seguir isso aí e focar nessas competições que dá pra ser campeão. Né? Dá pra ser campeão e o São Paulo, São Paulo vai ter um ano cheio aí. No meio do ano vai ter Copa do Mundo, vai parar pra poder descansar e poder se recuperar legal aí no meio do ano. Né? Tô olhando até aqui a tabela do Brasileiro. São Paulo segundo. Né? E o Corinthians terceiro, o Palmeiras primeiro, mas por questão aí
de saldo de gols, né? E o Ria, mais uma notícia, o Ria Francisco aí, ele se aproxima do retorno no São Paulo, e o DM pode ficar vazio. Glória a Deus. O Fluminense fez uma proposta pelo Alisson, o Zubeldia quer o Alisson, pode ir, vai embora. O Fluminense tem dinheiro para pagar, diferente do Corinthians, né? E é isso, né? E a gente também tem que olhar o copo cheio, porque não só criticar, mas olhar o copo cheio. Pô, São Paulo era visto como virtual rebaixado do Paulista, né? E, e chegou na semifinal do Paulista, perdemos para o melhor time, que é o Palmeiras, né? Não jogou bem, não jogou nada contra o Palmeiras, mas agora bola para frente, né? Bola para frente que vai ter muita coisa aí, o São Paulo precisa se reorganizar para poder chegar mais forte aí nos campeonatos. Certo, gente? Desejo uma ótima quarta-feira para vocês. Desejo tudo de bom. Que Deus abençoe a cada um. E vamos tentar fazer uns vídeos diários aí para debater algumas coisas. Tá certo? Tamo junto e vamos São Paulo. É nóis.